Olá, amigos do Jornal Interativo. Nesse meio de pandemia da Covid-19, nós pedimos aqui para falar com o Dr. Marcelo Manzano, pneumologista, que vai falar alguma coisa sobre o Covid-19 e algumas dúvidas que nós trouxemos para o senhor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Davi. Eu agradeço muito aí o convite para estar participando dessa entrevista. Estou aqui para colaborar com a população, dar algumas informações sobre o meu ponto de vista como especialista. Doutor, qual que é a sua visão sobre esta pandemia do Covid-19? Bom, Davi, eu nas minhas férias no final do ano, eu comecei a escutar sobre esse novo vírus na China. E hoje nós estamos aí quase 4 meses depois e estamos vendo o estrago que esse novo vírus vem fazendo, né? Esse vírus já atravessou oceanos, desertos e infelizmente está aqui no Brasil e chegou aqui também para nós do interior, na nossa cidade de Dracena. Eu vejo, como o próprio nome diz, uma pandemia, que a infecção está entre nós, né? Demorou um pouco mais para chegar até nós, porque nós somos uma cidade pequena. E essa doença vem se descentralizando, saindo dos grandes centros e chegando até as cidades pequenas como a nossa. Doutor, e a gente está preparado para enfrentar essa pandemia de Covid-19? Davi, falando mundialmente, acho que nenhum país estava preparado para um número tão grande de doentes e de uma forma tão aguda, rápida ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo médico na Espanha que ele vem nos falando já quase uns 2 meses que para nos prepararmos que seria uma grande batalha, pois nenhum sistema de saúde no mundo, nem nos países de primeiro mundo, como nós estamos vendo, estão preparados para a Covid-19. Temos feito esforços diversos, temos visto esforços a nível mundial, claro, nacional, estadual e municipal, todo mundo tentando se organizar para montar uma estrutura da melhor maneira que seja possível para enfrentar essa Covid-19. Mas passaremos aí uma turbulência, mas não tem outro jeito a não ser enfrentá-la com tranquilidade, serenidade e bom senso. Doutor, e quais as suas preocupações quando isso chegar em Dracena, como já está chegando, né? Hoje é sexta-feira e foi anunciado ontem o 3º caso positivo aqui na cidade. Quais as suas preocupações em relação, principalmente à nossa cidade? A minha maior preocupação é que nós não temos, como no Brasil, acredito que na maioria dos países do mundo, a testagem em massa. E sabemos que a grande maioria dos casos, graças a Deus, serão de casos leves, às vezes imperceptíveis. É o tal do assintomático que o pessoal fala? Sintomas muito leves, como um resfriadinho que passa, não traz tantos malefícios para a pessoa. Ela vai sarar rápido, mas ela se contaminou. E esse vírus, sabe-se que tem uma grande transmissão, ele transmite muito fácil. Então, esses casos leves vão passar como... não vão ser diagnosticados, mas eles vão estar transmitindo. E aí, aumentando o número dos casos, consequentemente, aumenta o número dos doentes e as consequências maiores também. Doutor, agora... Uma outra preocupação, desculpa te cortar, é sobre o isolamento. O isolamento. Eu sou a favor do isolamento, sim, horizontal, vertical, sou a favor. Principalmente porque é uma doença que não se conhece ainda direito. A ciência está toda aí envolvida mundialmente para tentar
ter um remédio, seria uma vacina, certo? Temos a história da cloroquina, azitromicina, algumas coisas ainda que não estão muito bem definidas, né? Frente a isso, o isolamento é um grande passo para se conter a epidemia, né? Porém, o isolamento daquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, portadoras de doenças imunossupressoras que tomam remédios, os transplantados, os que têm doenças reumatológicas que tomam cortisona, aqueles pacientes portadores de doenças cardiológicas, pulmonares, esses pacientes têm que estar isolados, sim, mas tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção, pois a perda do controle das suas doenças de base também não pode ser esquecidas. Porque a história do fica em casa eu concordo plenamente. Concordo para aqueles pacientes que não têm doença nenhuma, para aqueles pacientes que têm as doenças crônicas e estão bem. Mas aqueles portadores dessas doenças crônicas ou essas doenças que têm a baixa da imunidade, tem que ficar atento, pois elas podem se descompensar e aquele tempo esperado para procurar só quando tem falta de ar, às vezes demora muito para fazer o diagnóstico da piora clínica da doença que ele já tem. Ou seja, o paciente vai querer procurar quando já está nas últimas, vamos falar assim na linguagem simples, não pode. Isso, principalmente nos idosos. Os idosos têm que ter uma intervenção mais precoce no diagnóstico das descompensações das suas doenças, porque pela própria idade ele já não tem os órgãos com as funções normais. Então, doutor, e agora uma pergunta minha, pessoal. O que o Covid-19 faz com o pulmão? O senhor é especialista em pulmão. O que ele faz com o pulmão? Como diversos outros vírus, seja o H1N1, a hantavirose, o Covid também tem uma agressão muito intensa no sistema respiratório por uma inflamação causada ou por uma reação muito grande do próprio organismo, pelo sistema imune, que ele vai trabalhar contra o vírus lá no pulmão, ou por uma reação provocada pelo próprio vírus, vamos dizer assim, pelas toxinas dos vírus. Isso causa um grande processo inflamatório e os alvéolos onde ocorre a troca gasosa, eles acabam sendo preenchidos por um material inflamatório e com isso dificulta muito a troca gasosa. Aí que dá a falta de ar. Começa a dar falta de ar e é aquele quadro grave da insuficiência respiratória, da síndrome da angústia respiratória. Puxa o ar e não vem. Não, o ar entra, mas não ocorre a troca gasosa. Então, como se ele estivesse respirando. Exatamente. E aí entra a necessidade da terapia intensiva, da ventilação mecânica e também uma preocupação é que não tem um número de leitos, como se noticia toda hora, preparados para esse tipo de paciente. Essa é uma grande preocupação, né? Essa questão do número de leitos é uma coisa, não é só aqui em Dracena, no Brasil inteiro. Hoje mesmo estava passando uma reportagem de São Paulo que os hospitais já estão chegando na capacidade máxima e aí não vai ter mais como receber gente. Aí é uma coisa meio difícil, né, doutor? E também o que preocupa muito é que, no meu ponto de vista, nós estamos começando a pegar o ritmo dessa pandemia. Os casos vão começar a aumentar muito a partir de agora. E nos próximos meses eu acredito que a coisa não vai ser boa, mas aquilo que eu disse, temos que enfrentá-la porque não tem outro jeito. Para a gente finalizar, doutor, quais os cuidados que um especialista da área, o senhor pneumologista, quais os cuidados que o senhor recomenda para mim e para todo mundo que está assistindo a gente? Sobre o isolamento, que eu disse, eu sou muito a favor do isolamento. Como não se tem uma medicação, um tratamento contra esse vírus, quanto menos esse vírus se propagar, com certeza teremos um menor número de doentes. Então o isolamento é o melhor. Todo mundo tem que ter o bom senso. Nós aqui em Dracena, como eu disse, nós vamos dizer assim, nós estamos no final da linha.
tá? O vírus demorou um pouco mais para chegar, mas chegou e está circulando entre nós de uma maneira já dita como comunitária. Então o isolamento é o principal. Penso muito nesses pacientes que já têm as doenças crônicas, fico muito preocupado, principalmente nesses meses que virão, que é outono, depois começa a ter o inverno, todo ano é a mesma coisa, aumenta muito o número dos doentes, por exemplo, na minha área, os respiratórios, mas aumenta muito também problemas cardiovasculares. Então, esses pacientes têm que ficar atentos com a perda do controle das suas doenças. Não pensar que existe somente agora o Covid-19. Lembrar que precisa ir ao médico sim, se observar que as suas doenças estão perdendo o controle. Porque, como eu já disse, doenças crônicas em idosos que não têm mais a capacidade orgânica perfeita, às vezes se demorar muito fica difícil para recuperar também, né? Não vejo assim tanto medo de ir ao médico, né? Nós médicos tomamos o cuidado necessário com nós mesmos, conosco mesmo, e também com o paciente que nos procura, pois assim nós conseguimos passar segurança, né? Então, procure o médico quando você vê a sua necessidade, sim, não segure muito em casa, pois as coisas podem se agravar. Entendi, doutor, entendi. Bom, gente, para a gente não ficar demorado, a gente vai finalizar essa nossa entrevista, mas se você que está assistindo a gente quiser mandar perguntas, a gente manda para o senhor depois, né, doutor? O senhor pode responder depois da pergunta. Então, se você tiver dúvidas, nós estamos falando com um pneumologista, especialista, pulmão de Covid e ataca. Você pode mandar suas perguntas que a gente depois solicita uma nova entrevista com o senhor, né, doutor? A gente está pertinho aqui, a gente agradece já, doutor, a sua disponibilidade de atender a gente e também estamos à sua disposição. Assim que o senhor quiser falar, é só avisar que a gente está aqui, tá bom, doutor? Eu que agradeço, eu também me coloco à disposição aí para ajudar a tirar algumas dúvidas, porque enfrentaremos aí uma grande batalha, mas com certeza isso vai logo passar e tudo voltará ao normal. Obrigado, doutor. Jornal Interativo, o jornal feito com você, prestando esse serviço à sociedade.